Olá, eu sou o Dr. Leandro Rua, sou médico cardiologista e esse é o canal Médico de Almas. Eu estou retomando esse canal por ocasião do Dia dos Médicos, de 18 de outubro, porque eu tenho percebido um grande vazio na formação médica. A carreira médica tem sido muito deteriorada, inclusive pelas redes sociais, né? Muitas faculdades de medicina, muitos alunos buscando, muitos se perdendo na vocação, às vezes até entram com a vocação certa, mas vão se encontrando com as necessidades e com os desafios mercadológicos e acabam se perdendo. E no Dia do Médico eu fiz uma brincadeirinha num stories meu aí, perguntando se alguém conhecia, além de São Lucas, que o Dia dos Médicos está relacionado ao Dia de São Lucas, né? Outros médicos santos. E para minha surpresa vieram vários médicos santos. São Cosme e Damião, que são gêmeos, São Roque, que era um cirurgião, Santa Diana Beretta, que é uma médica pediatra, o ícone da luta contra o aborto, porque deu sua vida lutando contra o aborto. São Giuseppe Moscati, São José Moscati, né? Alguns veneráveis, um que foi canonizado agora, ontem, pelo Papa Leão XIV, um japonês venerável, Tagashi, ainda está no caminho da canonização, um radiologista de uma cidade que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu sua esposa, uma história maravilhosa, forte. São muitas, muitas histórias de médicos santos. E nessa crise que eu percebo vocacional, eu quero trazer nesse canal justamente esse resgate da vocação. Esse resgate da vocação enquanto sentido, enquanto sacerdócio, que não tem problema ter ganhos financeiros com isso, mas não deveria ser esse o objetivo de quem faz medicina. Nós devemos ser médicos de almas. Hoje eu quero falar nesse vídeo com vocês sobre santidade na medicina. É possível ser médico e santo? Este é um caminho que, para você que é médico, cristão, católico, mas para todos os cristãos, é um caminho que nós devemos buscar de forma ordinária. Essa é a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo com vocês. Então fica aqui, assiste um pouquinho que vai ser interessante. Se der certo, se isso continuar, a gente vai melhorando e eu vou aprofundando. Tem vários assuntos relacionados à medicina, santidade, humanidades médicas, que a gente tem que trazer de novo para ajudar a resgatar. Se você é estudante de medicina, se você é médico, se você é da área da saúde, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas possam receber esse tipo de conteúdo e também resgatar a essência no seu coração por que a gente faz medicina, né? Eu quero começar fazendo uma reflexão que vem lá de Pascal. Pascal, que é um grande físico, matemático, mas também possível santo, ainda não é canonizado, né? Mas Papa Francisco falou que ele merecia ser, então deve ter um caminho aí de avaliação das suas virtudes, pelo menos. Pascal escreveu que nós temos 3 grandes ordens de grandeza. A primeira grande ordem de grandeza ele chama a grandeza dos corpos. A grandeza dos corpos está relacionado ao exterior, ao ter, às riquezas, né? Ao poder, às riquezas. As pessoas muitas vezes atingem esse nível de grandeza. Vou dizer para vocês que muitos médicos atingem esse nível de grandeza. E talvez esse nível de grandeza que está degenerando a vocação médica. Existe uma segunda ordem de grandeza. Algumas pessoas já entenderam que isso é um vazio, que não leva a nada, que por si só não traz felicidade, e buscam segunda ordem de grandeza, que é a grandeza intelectual. A grandeza intelectual é uma grandeza dos gênios, Pascal diz. As pessoas que entendem que tem que ir além desse ter, desse possuir, desse prazer, dessa beleza que passa. Mas o intelecto, de fato, é algo mais profundo, porque enquanto a riqueza e a beleza corporal tem a ver mais com o corpo, com a carne, a inteligência é mais profunda no ser humano, tem a ver mais com sua área espiritual, inteligência e vontade. Por isso é uma segunda ordem de grandeza que muitos médicos também alcançam. Eu tive vários professores que tinham esse nível de grandeza, eram gênios, deixavam legados intelectuais que acumulavam, né, nas suas pesquisas científicas. São os grandes pesquisadores, são os grandes debatedores dos congressos, e muitos de nós colocam isso como meta, ou enche os olhos para chegar nesse nível de grandeza. Mas Pascal diz que existe uma terceira ordem de grandeza, que é a santidade. Esse poucos enxergam.
todos nós médicos devíamos mirar nessa terceira ordem de grandeza, sem deixar de adquirir as outras, que não é nenhum problema, desde que se atinja também a terceira ordem. E eu quero propor para nós médicos uma geração de médicos que busquem essa terceira ordem de grandeza, que é a santidade. A santidade, a ordem dos santos, que ele disse que foi trazida por Jesus e por Maria, né? Os primeiros a trazerem essa ordem de grandeza e de santidade. A santidade como uma proposta verdadeira, uma proposta possível. São João Paulo II diz, vou ler aqui para vocês, que a santidade deve estar, isso ele fala na encíclica Novo Millennium Neunt, a santidade deve ser uma perspectiva normal, na qual todo mundo deve se situar no seu caminho pastoral. Madre Teresa de Calcutá diz, a igreja necessita de santos. Isso exige combater nosso apego às comodidades que nos leva a eleger uma mediocridade cômoda e insignificante. Cada um de nós tem a possibilidade de ser santo. E o caminho para a santidade é a oração. A santidade é para cada um de nós um simples dever. A santidade é para cada médico um simples dever. Pelo nosso batismo, nós somos chamados ordinariamente à santidade. A santidade não devia ser algo excepcional. Todos nós devíamos mirar essa terceira ordem. Acontece que a medicina é muito atrativa e ela facilita muito a gente atingir a primeira e segunda ordem. Aos poucos, a primeira ordem vai ser cada vez mais difícil, porque o mercado de trabalho está inchando, né? Está inchando. Mas vamos ser sinceros, ainda não falta emprego para médico, né? Ele consegue, se ele se dedicar, a chegar até a primeira ordem, que é a ordem da riqueza, a ordem material, a ordem corporal. Poucos médicos chegam na segunda ordem intelectual, mas muitos são brilhantes nessa área. E muitos de nós nos encantamos com essa segunda ordem, desejamos ser aqueles debatedores dos congressos, desejamos os doutorados, desejamos as honras, desejamos os títulos, segunda ordem. Mas quase nenhum de nós acredita ou coloca como projeto de vida a terceira ordem. Eu quero propor nesse vídeo aqui um projeto de vida, uma geração de médicos com um projeto de vida da terceira ordem, a santidade. A santidade como uma coisa que nós devemos buscar. E é uma profissão que propicia atingir essa terceira ordem, desde que esteja no nosso horizonte, desde que seja um projeto para a nossa vida. Desde que seja um projeto para a nossa vida. Ser santo, santo vem de Kadosh. Isaías contemplou a santidade. Lá no livro do profeta Isaías, ele diz santo, santo, santo. O primeiro passo para adquirir essa terceira ordem é contemplar a santidade. Contemplar. A santidade de Deus, de Cristo, é uma santidade pura, plena, simples. Deus não precisa tirar nada para ser santo. Ele é a pura plenitude, é o kados, é a pura plenitude da santidade. E como é que nós devemos nos santificar como médicos? Contemplando a santidade de Cristo. A contemplação. Em outros vídeos eu quero falar sobre contemplação para os médicos. Nós devemos ser contemplativos na ação. O segundo passo para nós adquirirmos a santidade é a apropriação. Se nós queremos ser santos, devemos nos apropriar da santidade de Cristo. Como é que o católico se apropria da santidade de Cristo? Como é que ele pega para si? Pelos sacramentos. Comunhão, confissão frequente. Obviamente, sacramentos da iniciação, batismo, crisma, primeira Eucaristia, matrimônio para quem é chamado ao casamento, mas de forma diária, comunhão e confissão frequente. Grande parte dessa lista de médicos santos tiveram esse projeto de vida, comungaram diariamente. Nunca deixaram de ir aos domingos, mas almejaram a comunhão diária e confissão frequente sempre que necessário. Vamos ser sinceros, quantos de nós médicos temos isso como projeto de vida? Nós poderíamos transformar o mundo se tivéssemos como projeto de vida essa contemplação da santidade de Cristo e essa apropriação por meio dos sacramentos. E a terceira forma de nós adquirirmos a santidade é a imitação. Então vamos lá? Contemplação da santidade de Deus, santo, 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 kadosh. Apropriação da santidade de Deus, sacramentos. Imitação, ação. E aí nós temos muito o que fazer. Não adianta a gente só contemplar e se apropriar, né? Mas devemos
buscar nos atos a santidade. Quando nós virmos as histórias dos médicos santos, que eu quero debater em outros vídeos, um de cada vez, como exemplo, como uma meta, nós veremos que todos eles passaram por esses 3 degraus. Eles eram contemplativos, eles se apropriavam nos sacramentos, né? Aqui entra o dom da fé, né? A apropriação. Dá-me o que me mandas, Santo Agostinho falava. Dá-me o que me mandas e manda o que quiseres de mim. Isso é se apropriar. Santo Agostinho falou, precisava ser casto, mas eu não consigo ser casto, então me dá a castidade, dá-me o que me manda, o Senhor me manda ser casto. Então eu te acordo todo dia e falo, Senhor, hoje eu vou enfrentar uma rotina de trabalho estressante, eu preciso ser santo, mas eu não consigo ser santo, então dá-me o que me mandas, eu me aproprio por meio dos sacramentos, é o Espírito Santo derramado no nosso coração, esses sacramentos que comunicam a santidade de Cristo. E a imitação, uma vez que eu contemplo, uma vez que eu me aproprio desse dom, nós temos o dever de comunicar esse dom. Essa é a dimensão do esforço. São João Paulo II, mais uma vez, o dom se traduz por um compromisso que deve governar toda a existência cristã. Essa é a dimensão que a gente chama de ascese, essa é a dimensão de purificação. Enquanto Deus é um kadosh, o pleno santo, é a santidade simples, não tem nem que tirar. A nossa santidade é um processo de retirada do mal, como um ouro que é provado no fogo. Então não tem como. Uma vez contemplando a santidade, uma vez nos apropriando da santidade, nós médicos temos que deixar também que Deus nos limpe. Deus quer limpar o nosso coração, imitando essa santidade no dia a dia com atos. Não há santidade sem cruz, não há santidade sem mortificação, não há santidade sem isso. A santidade exige mortificação e exige cruz. E este é o caminho, projeto da terceira grandeza dos médicos, que eu quero convidar todos vocês a trilharem neste canal. Nós vamos trabalhar isso aqui e o objetivo disso é resgatar a vocação médica na sua essência e gerar uma geração de médicos santos. Guido Schaeffer, seminarista que morreu surfando no Rio de Janeiro, venerável, mais um, né? Vários foram citados ali e vários nós vamos conhecer melhor. Todos eles tinham em comum esses 3 aspectos. No terceiro aspecto, não tem como. Todos eles serviram muito os pobres, os necessitados. E está aí uma profissão que isso é dado assim, ó, seja santo. Deus coloca para nós de bandeja, Deus coloca para nós fácil isso, né? Se nós não nos perdermos na primeira grandeza, ou seja, não nos corrompemos na riqueza, nós podemos e temos um material do dia a dia ordinário de santidade, porque está diante de nós o pobre, o doente e o necessitado. Atos de misericórdia. Atos de misericórdia. Ah, mas eu sou médico, é uma profissão, isso não é caridade. Sim, se você deseja atingir a primeira grandeza, ok. Mas a minha proposta é atingirmos a terceira grandeza. E aí sim, nós podemos ter atos de fé e atos de caridade. E na história de todos os médicos santos, este foi, eu repito de novo, este foi o caminho trilhado. Eu quero falar de apresentar nesse vídeo já como um tira-gosto, um daqueles que eu me inspiro e eu desejo que você se inspire, um muito contemporâneo, inclusive, e que não foi citado por ninguém no meu Instagram. Ele ainda não é santo, ele é venerável. É o venerável Jérôme Lejeune, francês. Jérôme Lejeune foi nada mais nada menos que o descobridor da síndrome de Down. Nada mais, nada menos que o fundador da Academia Pontifícia da Vida, na época de João Paulo II. Ele nem gostava de chamar de síndrome de Down, ele falava que era o descobridor da trissomia do 21, porque ele não queria dar nome para essa doença, ele negou o seu nome para essa doença. E não foi só essa, ele descobriu síndrome de Edwards, síndrome de Patal, Cri-du-Chat, então várias doenças, anomalias genéticas foram descobertas por Jérôme Lejeune. Vou ler o currículo dele, hein? Ele atingiu então a primeira e a segunda ordem de grandeza, principalmente a segunda. Em 81, Jérôme foi eleito à Academia de Ciências Morais e Políticas, que é uma das 5 academias do Instituto Nacional da França. Em 83, ele se une à Academia Nacional de Medicina da França, se transformou doutor honoris causa em Navarra, na Espanha, numerosos prêmios por seus trabalhos sobre as patologias cromossômicas.
Prêmio Kennedy em 62, William Allen Memorial Award em 69, Prêmio Grifwell em 93. Seus trabalhos foram pioneiros sobre anomalias cromossômicas e sobre câncer, porque está tudo muito ligado à cromossomopatia, né? Mas o que ele viveu, mas era um homem de Deus, né? Ele viveu todo esse caminho rumo à santidade. Ele contemplava, ele se apropriava, tinha uma vida sacramental, mas ele trilhou o terceiro caminho, que é a imitação de Cristo. Cristo trilhou um caminho de cruz e ressurreição. Ele não negou esse caminho, mesmo atingindo a segunda grandeza de gênio. Gênio ele era, né? Quero passar para vocês as características de Jerome que mostram que ele trilhou o terceiro caminho, que é a imitação de Cristo. Primeiro, ele negou dar o nome dele para a trissomia do 21. Podia ser chamado de síndrome de Lejeune. Mas ele falou, a trissomia do 21 não deve ganhar meu nome. Porque não quero que essas pessoas sejam estigmatizadas. Eles são filhos de Deus, têm muita dignidade. Ele não pegou carona na pesquisa dele. Ele queria achar a cura. Ele não tinha pesquisa. E aí a gente se corrompe muito na medicina, hein? Nós somos pesquisadores e às vezes a gente se perde na pesquisa. Nós queremos achar aquela pesquisa que é mais publicável, ou vai me elevar mais, ou vai ser mais comercial, ou vai me levar mais à ordem dos gênios, onde eu vou ser mais aceito na comunidade médica. Ele não tinha esse objetivo, não era por isso que ele pesquisava. E isso diferencia um gênio de um santo. Ele pesquisava porque o seu desejo era a pesquisa com o seu fim, a cura das cromossomopatias. Então ele não usou as pesquisas como uma carona para a fama. Pelo contrário, ele tinha pureza de intenção com as pesquisas. Sua vida, por isso, foi marcada de frustrações e de sucessos. Em 71, ele foi aos Estados Unidos e realizou um discurso no Instituto Nacional de Saúde, um discurso pró-vida. E as pessoas queriam usar as pesquisas deles para começar a trabalhar as células dos embriões para várias terapias gênicas. E ele se negava a entrar nessa linha, né? Depois desse discurso pró-vida na frente de toda uma sociedade acadêmica, ele ligou para sua esposa e disse: hoje eu perdi meu prêmio Nobel. E aí ele começa a imitar Cristo no caminho de descida, de kenosis para a cruz. Mas ao mesmo tempo ele abandona a segunda grandeza e entra na terceira grandeza, na ordem dos santos. Jerome enxergou a vocação dele, a medicina, como algo muito mais do que ter prêmios, títulos e dinheiro, né? E de fato ele perdeu o prêmio Nobel, que ele merecia, diga-se de propósito. No discurso ele falou: vocês estão transformando seu instituto de saúde em um instituto de morte. Essa kenosis, que é esse caminho de cruz, fez Jerome perder financiamento, prestígio, parceria, deixou de ser chamado a eventos. Quem de nós médicos gosta disso, né? A gente adora ser convidado para um evento, a gente adora nossa foto no Instagram, assim, palestrante no Congresso Mundial de Cardiologia. E o seu posicionamento o fez perder esse tipo de prestígio, de segunda grandeza, porque ele mirava na terceira grandeza. Ele era humilde, ele sabia rir de si mesmo. Ele estava medindo uma vez as cabecinhas das crianças e achou uma diferença e fez todo um trabalho de pesquisa. Ele repôs um suplemento e achou: esse suplemento está dando certo. Após a reposição desse suplemento, eu percebo que o perímetro cefálico das crianças está reduzindo. E aí ele foi testar com a outra fita métrica e viu que era tudo um erro de fita métrica. Ele chegou em casa, em vez de estar frustrado, perdendo dias e meses de estudo, ele soube rir de si mesmo e falou: o Senhor me faz isso para que eu seja humilde, né? Foi um erro de fita métrica. Ele não manipulou os dados, ele se negou a fazer isso. Nesse caminho de kenosis, de queda, Jerome ficou muito amigo do Papa João Paulo II. No dia do atentado de João Paulo II, eles tinham almoçado juntos. Ele foi para a França e o Papa levou o tiro. Quando ele chegou na França, ele começou com dores. Ele estava com uma crise de vesícula, que também quase morreu. Ele estava internado em cirurgia, ao mesmo tempo que o Papa João Paulo estava internado em cirurgia, quase morrendo. E ele descobre aquilo, ele oferta aquilo pela vida do Papa João Paulo II. E essa amizade é construída também na cruz. É na cruz que se configuram os santos e os amigos do esposo de Cristo.
Qual foi a grande descoberta de Jerome Lejano? Não foi a trissomia do 21. A grande descoberta de Jerome Lejano é que existia dentro dele um espaço interior que nenhum prestígio perdido poderia tirar. Essa liberdade interior, esse espaço profundo que ele gerenciava, é quem gerenciava o exercício da sua profissão. A sua profissão não estava à mercê de fama, de dinheiro, de poder. Isso podia existir, mas ele não ia se corromper, porque ele enxergou que a santidade era um projeto mais duradouro e mais eterno e mais certo do que todos os outros projetos. Ele mantinha o que São João da Cruz diz, que é a atenção amorosa no amado. As coisas estão caindo, mas o amado, Deus está aqui comigo. Quando ele visitou lá a Terra Santa, ele se prostrou diante do Santo Sepulcro e disse essa grande frase que mostra que ele entendeu que a terceira grandeza da santidade era muito superior à segunda. Eu vou ler para vocês. Quando me levantei, ele estava ajoelhado diante do Santo Sepulcro. Quando me levantei, minha adoração não durou mais que um gesto, de se ajoelhar. Eu ri um pouco de mim mesmo, reconhecendo que com todo o meu conhecimento científico, eu não tinha conseguido oferecer nada de melhor para Deus do que uma prostração ancestral, se ajoelhar. E disse a mim mesmo que, como soldado em posição de sentido e descobrindo o orgulho ao prestar respeito, eu descobri na postura de um escravo suplicante a terna afeição de um devoto voluntário. Que lindo isso! Quando ele se ajoelhou, ele teve uma experiência mística, simples e mística. Ele falou, caramba, Deus se agrada mais disso aqui do que de todas as minhas descobertas científicas. A terceira ordem é muito melhor que a segunda ordem. E isso é muito melhor. Deus quer que eu seja um soldado, um escravo suplicante, um devoto voluntário. Eu tenho que ser esse soldado em posição de sentido diante de Deus. É Ele que coordena a minha vida, a minha atenção é Ele que faz, não é o mundo, não é o mercado, não é a fama, é Ele. A filha de Jerome disse, é engraçado, mas para evocar a vida cristã do meu pai, o único meio que me resta é o silêncio. O silêncio respeitoso diante de uma vida interior que regia os seus atos exteriores, mas que pertencia apenas a Deus e a Ele. Vimos o seu testemunho, nós vimos o testemunho dele por fora. Nós não conseguimos ver o que acontecia na vida interior de meu pai, porque só era ele e Deus. Mas esse testemunho era um sinal de uma vida interior madura e forte. Então eu quero fazer agora um convite, viralize esse vídeo para todos os médicos que precisam abandonar a segunda ordem de grandeza e chegar na projeto terceira ordem de grandeza. Médicos santos. Nós trilharemos um caminho, eu gravarei alguns vídeos, caminharemos juntos nesse sentido para ajudá-los a ser contemplativos na ação, a ter vida interior, a reger a vida, conhecer exemplos de todos os santos médicos e criarmos e gerarmos uma geração de médicos de terceira grandeza. Eu tenho certeza que o mundo vai se transformar se nós nos unirmos nesse propósito. A sua vida vai se transformar e o mundo vai se transformar. A humanidade é carente da manifestação de santos, da santidade, de filhos de Deus. Feliz mês dos médicos, feliz dia dos médicos. Almejemos uma vida superior e não a mediocridade. Você, doutor, não foi chamado a uma medicina medíocre, nem engenhosa. Você é chamado à santidade. Shalom.